A partir da página 23, você tem exemplos de algoritmos utilizando os operadores, os principais operadores encontrados na página 22. Vejam os exemplos, tirem as suas dúvidas, façam os exercícios. Vamos agora exemplificar mais um exercício para vocês terem como base. Com o NetBeans aberto, nós vamos criar nosso segundo exemplo. Exemplo 02. Botão direito no pacote. Um novo. Você tem a classe Java principal, eu já tenho aqui na minha, a classe Java principal. Se você não tiver, vai em outros, como nós vimos na aula passada, no exemplo do exercício passado. Crio a minha classe Java principal, vou dar o nome de exemplo 02, sempre começando com letra maiúscula, porque é uma classe. Finalizo. Quando ele abre, retiro os comentários. No exemplo 02, nós vamos fazer um programa, vou copiar aqui em cima, para que vocês vejam, fazer um programa que recebe o valor de um empréstimo e a taxa de juros, isto é, a pessoa vai entrar com o valor do empréstimo e o valor da taxa de juros e calcular o valor da taxa dos juros a pagar sobre o empréstimo. Comentário, vocês estão vendo aqui, ó, já coloquei. Você tem comentário de várias linhas, de múltiplas linhas, ou de uma linha só. O que eu faço em primeiro lugar é criar as variáveis. Se o meu comando pede para receber o valor de um empréstimo e a taxa de juros, então eu vou declarar minhas variáveis empréstimo, a pessoa vai digitar o empréstimo, e taxa de juros. A pessoa também vai entrar com a taxa de juros do empréstimo. Tenho que definir qual é o tipo da minha variável. Ambas são double. São valores que eu vou precisar de cálculos. Está declarado. Segundo passo na estrutura da minha classe em Java, eu vou instanciar o objeto da classe Scanner para receber as entradas. Isto é, eu vou preparar a variável da classe Scanner que vai receber os dados via teclado. Então eu coloco Scanner, lembrando que classe sempre começa com letra maiúscula, por isso que você identifica o que seja classe. Vamos colocar o nome da variável. No exercício anterior nós colocamos scan, aqui nós mudamos para mostrar que isso é que eu posso mudar. Igual a criação do objeto, a minha entrada de dados através da classe Scanner. Nota que ele deu um erro aqui na classe Scanner, ele dá uma mensagem dizendo que não encontra essa classe, não encontra a referência dela, então eu tenho que importar da biblioteca, eu já sei o lugar onde ela está, e eu digo que ela vai ser usada aqui. Eu importei nessa linha. Se você não soubesse a localização, ele já me dá aqui as opções. Uma delas é adicionar importação para a utilização da classe Scanner. Terceiro ponto é a entrada de dados efetiva. Como eu entro com dados, eu vou armazenar variável empréstimo, o valor do empréstimo que a pessoa digitar. Então, eu vou dizer que ela vai receber o armazenado na variável entrada, que é do tipo Scanner, só que eu tenho que converter esse tipo. A pessoa entrou via teclado, eu vou converter para o tipo de dado da minha variável empréstimo, que é double, next double. O mesmo eu vou fazer com a minha variável taxa de juros. Ela vai receber o que a pessoa digitou e está armazenado na variável entrada, só que também eu preciso converter para o tipo de dados que a variável taxa de juros seja, next double. Tendo as duas variáveis agora com os dados, eu faço o cálculo dos juros a pagar. Só que me falta uma variável. Vou declarar uma terceira variável aqui, double juros.
Aqui embaixo eu vou dizer que essa variável juros vai receber o valor do empréstimo que foi digitado. Quando eu quero calcular os juros, eu multiplico pela taxa de juros. Isto é, se fosse 10%, 10 por 100. Só que eu não sei o valor, a pessoa entrou com o valor da taxa de juros. Então eu vou colocar aqui a variável tx juros. Isto é, aquilo que a pessoa digitou, se fosse 5, 7, o valor que foi, vai entrar e vai fazer o cálculo dos juros. E por fim, a saída de dados. Eu vou colocar uma mensagem, valor dos juros. Eu preciso colocar esse símbolo quando eu junto uma mensagem, que está entre aspas, que é string, mais uma variável. Isso chama-se concatenação. Eu concateno uma string com a variável. Então o que nós temos aqui? Nós temos a declaração de variáveis, nós temos a habilitação da entrada de dados através de uma variável do tipo scanner. Nós temos também a entrada efetivamente armazenada nas minhas variáveis declaradas. Depois eu tenho o cálculo e a saída dos dados. Para ficar mais claro, nós vamos escrever mensagens para que o usuário possa entender o que está acontecendo. O empréstimo. E antes da entrada de dados para a taxa de juros, aqui em cima, eu também coloco, com a saída de dados, digite o valor da taxa de juros. Eu queria que vocês notassem que nesses primeiros algoritmos, que são os algoritmos sequenciais, próxima unidade nós vamos ver os algoritmos, as estruturas de dados de repetição e de seleção. Nesse nós estamos vendo a estrutura de dados sequencial, mas sempre vai obedecer essa ordem. Declaração de variáveis, entrada de dados dessa forma, cálculo, saída dos dados. Há outras formas de se fazer os cálculos. Olhem os exemplos, tirem as suas dúvidas. Nós vamos rodar o exemplo 02, botão direito, Shift F6. A saída de dados sempre aqui embaixo. Vai nos mostrar. Apareceu a mensagem, digite o valor do empréstimo. Empréstimo de R$1.000. Digite o valor da taxa de juros. Eu vou colocar o número 10. O valor da taxa de juros é 10%. Coloquei o número 10. Quando eu dou Enter, o valor dos juros 100. Próxima unidade, nós vamos continuar a fazer os nossos algoritmos, agora com outras duas estruturas que vocês já viram no semestre passado, que são as estruturas de seleção e a estrutura de repetição. Encerrada essa unidade, postem as dúvidas, façam os exercícios e até a próxima unidade.